Pode Olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque do cenário jurídico em Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação. E dessa vez eu tenho o prazer de dividir essa mesa com meu amigo, que é editor adjunto do OD, Arthur Santos da Silva, que também escreve para o Olhar Jurídico. Arthur, muito obrigado aí por ter aceito o convite do Pode Olhar e para conversar aqui com o nosso entrevistado dessa vez. Obrigado você, Ayrton. Obrigado a todos que estão nos vendo. E é isso, vamos lá. Além do YouTube, onde você nos assiste, você pode acompanha essa entrevista na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. E se você quer ser um seguidor fiel do nosso videocast, é só seguir o nosso canal aqui no YouTube, deixar a sua opinião nos comentários, curtir esse vídeo e também ativar o sininho para receber uma notificação a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E se você quer saber informações dos bastidores da nossa conversa aqui do estúdio, acompanhe a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. O nosso entrevistado de hoje ingressou no Ministério Público de Mato Grosso em 2005. Antes de assumir o cargo de promotor de justiça, exerceu o cargo efetivo de analista jurídico do órgão. Atuou de março de 2019 a fevereiro de 2023 como subprocurador-geral de Justiça, Jurídico e Institucional. É titular da primeira Promotoria de Justiça Civil de Várzea Grande, na área do patrimônio público. Já atuou nas promotorias de justiça de alguns municípios aqui de Mato Grosso, como Rondonópolis, Comodoro, Nova Mutum e Tangará da Serra. Ele tomou posse como Procurador-Geral de Justiça em fevereiro de 2023, após ser o mais votado na eleição interna e escolhido pelo governador Mauro Mendes. O nosso papo reto e direto de hoje é com o chefe do Ministério Público, Deusdedit Cruz Júnior. Dr. Deusdedit, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e é um prazer ter o senhor aqui para a gente conversar, ter um papo reto e direto com os espectadores e ouvintes do Olhar Direto. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Arthur. A todos a sua audiência, né? Essa inteligência, a audiência do Pode Olhar. É uma honra para nós termos recebido esse convite e a oportunidade de falarmos um pouco sobre a nossa trajetória, mas mais do que isso, falarmos sobre o Ministério Público e como que a nossa instituição pode servir à população mato-grossense. O Ministério Público é de extrema importância, né, para a nossa sociedade e às vezes as pessoas nem sabem direito ou efetivamente qual que é o papel, a função, e a nossa intenção é justamente mostrar um pouquinho da atuação do Ministério Público aqui em Mato Grosso. Dr. Deusdedit, quando o senhor assumiu a função de chefiar o Ministério Público aqui em Mato Grosso, o senhor era subprocurador-geral, né, jurídico e institucional. Quais foram as ações que o senhor destaca nesses anos de carreira que cacifaram, digamos assim, o senhor a assumir esse comando, esse posto e essa função, né, que é a principal função, a mais importante do Ministério Público? Veja só, eu ingressei na nossa carreira do Ministério Público como promotor de justiça em 29 de abril do ano de 2005 e atuei antes disso por 4 meses como analista jurídico da instituição. Então, eu tenho a enorme felicidade de pertencer a uma instituição composta por membros e servidores que se dedicam, de alguma forma, a colaborar para que a gente distribua justiça e que a gente possa colaborar também de alguma maneira com o crescimento do nosso Estado, né? E dentro dessas atividades que a gente vem fazendo no decorrer desses anos, já são 19 anos de carreira, nós recebemos na gestão anterior um convite do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Antônio, para que compuséssemos a equipe dele. E ele nos convidou, na época, para sermos o subprocurador-geral jurídico e institucional. Naquela função, eu cuidava das ações diretas de inconstitucionalidade. E acredito que foi em virtude desse trabalho que os colegas entenderam, até pela repercussão que hoje a gente tem percebido, o Tribunal de Justiça, quando julga uma ação direta de inconstitucionalidade, é típico dessas ADIs a eficácia vinculante. Então, diferentemente de ações que são propostas de maneira esparsa, que muitas vezes vão fazer a coisa julgada, que serão imutáveis apenas para aquelas partes, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela diz se uma norma é constitucional ou é inconstitucional. E
define a aplicação daquela norma de maneira geral, de modo que todos os magistrados, inclusive a administração pública, ficam obrigados a seguir aquela decisão. Então, eu creio que foi, talvez, em virtude desta experiência que os colegas conheceram o nosso trabalho, e aí nós, naturalmente, com o apoio de um grupo, né, colocamos o nosso nome à disposição na eleição, tivemos a maior votação naquele momento e fomos depois nomeados pelo governador. É um processo, né? E hoje a gente está cumprindo essa missão. Eu falo que é missão porque a gente tem que procurar fazer o nosso melhor com as condições que nós temos nesse exato momento, né? E é isso que a gente tem tentado fazer, sobretudo com o apoio da população, o controle social, trazendo informações para a gente poder atuar. E nesse período, a gente nota, a gente da imprensa que acompanha o trabalho do Ministério Público, que o senhor tem um perfil mais reservado até, né? A gente estava até conversando antes de começarmos a nossa conversa, que o senhor não tem nem rede social, não tem um perfil oficial no Instagram, né? É uma preocupação do senhor também tomar cuidado com essa exposição devido à profissão de promotor e ainda mais agora com essa função de chefe do Ministério Público? Eu acho que é muito mais decorre de uma falta de aptidão com redes sociais, é muito mais um hábito mesmo que eu não tenho, né? Apesar de parecer um pouco jovem, eu já não sou tão jovem, eu acho que tenho hábitos de pessoas até mais velhas do que eu. Nunca fui muito dado a redes sociais, procuro realmente preservar também bastante a minha vida privada e na função que nós ocupamos como membros do Ministério Público e ainda mais como procurador-geral, nós temos que ter uma preocupação redobrada para que não se confunda a opinião do CPF do Deusdete com a da instituição. O Ministério Público é uma instituição que ela não pode ter partido, ela não tem preferências, é uma instituição que está ali para atender a todo cidadão e a toda cidadã e precisa conviver com a independência funcional de todos os membros. Então eu penso que uma rede social para um membro do Ministério Público, ela tem que ser utilizada com muita responsabilidade, porque eu não tenho o nível de liberdade que o cidadão tem para expressar as opiniões dele, sobretudo na área político-partidária, né? Lembrando, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, mas eu não tenho a rede social mais por hábito de não ter, do que... Se tivesse, claro que bem assessorado, a gente poderia postar conteúdos que tivessem tudo a ver com a nossa atividade e procurar não incorrer em erros. Procurador, o senhor disse aí, em um cuidado que o senhor tem de não vincular o CPF com a função que o senhor ocupa hoje, né? A gente sabe que o Brasil passa por um problema político muito grande, um conflito mesmo, né, em âmbito federal, estadual, municipal. Esquerda e direita é uma briga que não tem nem previsão de acabar. Obviamente que o senhor tem suas preferências políticas, né? O senhor teme e trabalha para que suas preferências políticas não interfiram no trabalho que o senhor faz no Ministério Público? Eu cito isso até lembrando que o Procurador-Geral de Justiça que antecedeu o senhor, né, o José Antônio Borges, ele chegou a ser acionado no Conselho Nacional do Ministério Público pelo deputado federal José Medeiros, após fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor trabalha isso? O senhor prefere separar as coisas, assim? Eu procuro tomar esse cuidado, primeiro que a gente está vivendo um momento de intensa polarização. E ainda que eu entenda pessoalmente que a polarização em si não é um mal, o que é ruim é a intolerância à polarização, eu tenho que tomar esse cuidado, primeiro para separar o que é a atribuição inerente ao meu cargo e o que é algo que eu estaria dando um palpite, uma opinião. Então, eu penso assim, uma matéria que chegará ao meu cuidado enquanto procurador-geral, que eu terei que analisá-la, tomar uma decisão, no sentido de acionar a justiça ou não, realizar um acordo ou não, procurar as autoridades constituídas para tentar resolver um problema, em relação a isso eu preciso pouco opinar, eu preciso fazer, preciso atuar. Em relação àquilo que não me cabe enquanto procurador-geral, eu não vejo utilidade na minha opinião. Então, assim, ainda que queiram saber qual que é a minha opinião sobre o que aconteceu, eu estava falando, escapa da minha atribuição. E não é que eu estou querendo ser neutro ou me desvencilhar da pergunta. A chance daquilo criar atrito é muito maior do que criar algum ponto positivo, né? Prejudicar a Então eu atuação tomo do esse próprio cuidado. E às Ministério vezes, assim, não é o que muitas vezes as pessoas gostariam de ouvir, a minha opinião sobre determinados assuntos. Eu falo, olha, se escapa a minha atribuição enquanto procurador-geral. Então, assim, aí você não vai estar ouvindo o procurador-geral, vai estar ouvindo o Deusdete. E eu procuro deixar o Deusdete no lugar dele, né? E o procurador-geral que fale quando for atribuição do procurador-geral.
Ainda em relação à comunicação, agora ampliando um pouco, falando sobre a comunicação institucional, né? A gente tem visto aí campanhas cada vez mais presentes nos meios de massa, né? Digamos assim, rádio e TV, além das redes sociais. Campanhas institucionais, levantando alguns temas importantes. Aproximar essa imagem da população é uma preocupação do senhor? Como que tem sido feito esse trabalho e pensado também essa questão da comunicação, de mostrar a atuação do Ministério Público para a grande massa, para a grande população? O Ministério Público pode ter uma utilidade muito grande se ele tiver uma convergência entre ouvir a opinião da sociedade, não necessariamente fazer tudo que a sociedade em dado momento entende que é o certo. Nosso papel, até temos garantias para isso, é fazer aquilo que entendemos correto à luz da legislação, da nossa Constituição, e fazer isso com autonomia e com independência. Mas nós não podemos perder a conexão de sentido que existe com a população. Então, para isso, sim, nós temos trilhado o caminho de campanhas institucionais, nós temos um planejamento estratégico que, de um tempo para cá, ele está sendo construído com a oitiva da sociedade, que preenche questionários, que ajuda a escolher quais são as prioridades em que nós vamos atuar. Nós não temos como atuar em todas as frentes, então nós precisamos definir o que é prioridade. E temos concitado o cidadão a nos ajudar. E dentro desse papel de aproximação, o que a mídia, de um modo geral, a imprensa e os setores de comunicação têm feito é muito importante, porque estão abrindo um espaço para que o Ministério Público possa, através das campanhas, mostrar para a sociedade onde é que nós atuamos. Nós atuamos no combate à violência doméstica e tivemos uma parceria muito significativa, com campanhas inclusive em shopping center para falar a respeito disso. Isso aumenta o número de denúncias que nós recebemos, a possibilidade de fazermos a diferença. Tivemos agora uma campanha mais recente sobre o preconceito que existe em relação ao autismo e teremos uma agora no mês de maio sobre uma conscientização em relação ao combate à violência infanto-juvenil. Porque as pessoas entendam que o Ministério Público, cabe ao Ministério Público, além das atribuições cíveis, a atribuição criminal de processar as pessoas que cometem crimes, né? Então é um canal que se estabelece com a sociedade e nós temos aqui muito a agradecer o espaço que a mídia, de modo geral, como vocês estão fazendo aqui hoje, nesse momento, para que a gente possa falar sobre o Ministério Público, para que o cidadão entenda isso como um serviço. Ele entendendo o que nós fazemos, vai procurar a nossa instituição. E o reflexo dessas campanhas, o senhor falou que já é notado, né? Isso é no aumento de denúncias, da procura do Ministério Público. A gente sabe também que o órgão lançou recentemente, né, a promotoria virtual. Como que tem sido esse trabalho? Exatamente. A partir do momento que a gente consegue, com o apoio de vocês, massificar um assunto, isso reflete automaticamente no recebimento de denúncias, procura das pessoas em nossas promotorias de justiça. E um assunto, por exemplo, como a violência doméstica, que a gente tem ouvido falar cada vez mais, a gente precisa superar isso. Eu falo que uma violência doméstica ela não começa com uma agressão, com uma ameaça. Muitas vezes ela começa com um ato de desrespeito. O ato de desrespeito, às vezes, ele é um indiferente penal. Ele não é um ato que, em si, ele é ilícito para o direito penal. Só que se a gente não trabalhar a cultura de respeito, aquilo vai se desdobrando em uma ameaça, em uma lesão corporal, em uma tentativa de feminicídio e até em um feminicídio. E, lamentavelmente, o nosso Estado é recordista em número de feminicídios. Então, nós não podemos atuar só de maneira repressiva, levando à justiça e buscando a punição daqueles que praticaram esses crimes, mas também preventivamente, falando a respeito, tentando mudar esse modelo cultural. Você teve mais alguma pergunta que ficou sem resposta? Falar um pouquinho sobre a promotoria virtual, sobre né? a promotoria virtual, grande grande oportunidade de falarmos. Né? Ela foi lançada agora ontem, na data de ontem, pelo Ministério Público. Ela pode ser acessada através do QR Code, né? E também através do nosso site. É um serviço, a gente vai começar agora, começa simples, mas ele vai depois ficando mais completo. No início, o cidadão já pode acessar os procedimentos em que ele fez denúncia ou em que ele, às vezes, é o requerido para ver essa movimentação. Ele pode fazer denúncias, inclusive pedindo sigilo ou não, e pode solicitar um atendimento virtual com o promotor de justiça. Então é uma forma, acho que sobretudo após a pandemia, nós descobrimos a força que temos que usar a tecnologia em nosso favor. E apesar de termos hoje 142 municípios em nosso estado, nós temos sede do Poder Judiciário e do Ministério Público em pouco mais de 70 municípios. Então nós temos municípios que não são sede, são termo de comarca, como nós dizemos,
E também temos os distritos. E com a promotoria virtual, com uma parceria com esses municípios, com a AMM que nós vamos procurar, nós pretendemos que o cidadão consiga acessar os serviços principais do Ministério Público com um simples clique, né? Aquele cidadão que tiver uma vulnerabilidade maior, que não tiver um celular, nós estamos idealizando firmar uma parceria com os municípios e com os distritos de fornecermos um tablet para ficar ali com um centro comunitário, para essa pessoa poder, inclusive, fazer uma videochamada com o promotor, com as nossas equipes, para reportar os fatos que são da nossa atribuição. Então, para facilitar, a gente vai disponibilizar também, doutor Deusdedit, o QR Code na tela. Então, é só você apontar aí a câmera do seu celular que vai ser direcionado também. É um aplicativo que a gente pode falar, Ele é um né? aplicativo, né? Ele dá para usar tanto pela web normal como um aplicativo de celular e tablet, e é uma ferramenta bastante assim de acessibilidade bem simples para que o cidadão possa principalmente denunciar fatos e demandar os nossos serviços. Ótimo, doutor Deusdedit. Nos últimos anos, o Ministério Público viveu, digamos assim, uma era de ouro em todo o país, né? Muito gerado, muito por conta da atuação da Lava Jato, que é a maior operação aí de combate à corrupção, né, envolvendo dinheiro público da história do país. E isso também influenciou a atuação dos ministérios públicos em todos os estados, com diversas operações. Em Mato Grosso, isso também gerou afastamento, prisão de ex-governador, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Esse apoio midiático e popular, no entanto, após alguns anos, acabou mudando. E essa perspectiva da atuação do Ministério Público, que era visto como uma instituição totalmente isenta e combativa, acabou sendo questionada. Muito também pela atuação de alguns membros que lideraram aí a Operação Lava Jato, como o procurador federal Daltan Dallagnol, que chegou a sofrer punições e teve algumas ações e medidas questionadas, como a criação daquela fundação para administrar os 2 bilhões de reais recuperados dos prejuízos causados na Petrobras. E esse acordo, né, da criação dessa fundação foi até suspenso depois pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui em Mato Grosso a gente também viu um movimento parecido, com o boom de operações, mas também depois alguns membros, promotor de justiça sendo questionado. Só para complementar, Ayrton, um promotor de justiça aqui de Mato Grosso que atuava na 7ª Vara Criminal, especializada no crime organizado, chegou a ser alvo de uma ação proposta pelo próprio Ministério Público, né, por vazar a interceptação telefônica de forma ilegal para uma TV, um canal de TV aqui de Mato Grosso, para que gerasse um questionamento sobre a conduta de um desembargador, né? A escuta era do desembargador com o ex-governador Silva Barbosa. E nessa época a esposa do governador estava presa. Então houve esse movimento, né? E esse promotor acabou assinando um acordo com o Ministério Público para se livrar desse processo. Então, essa atuação, né, de membros do Ministério Público acabou sendo questionada posteriormente. Nacionalmente também a gente viu alguns membros indo até para o caminho político, disputando, se tornando deputado. Na questão do judiciário a gente viu também virar senador, que é o caso do Sérgio Moro. A minha pergunta é nesse sentido: após todo esse período, né, tudo isso, qual que é o saldo que o senhor analisa, vê para a imagem tanto do Ministério Público, da instituição, quanto do combate à corrupção mesmo no país, e especificamente, né, falando em Mato Grosso? Então, em relação à Operação Lava Jato, é inegável que ela teve um destaque imenso no sentido de tirar uma venda que existia nos olhos, inclusive da própria justiça, para situações muito graves de corrupção. E estamos falando de bilhões de reais. Ninguém pode negar que existiram diversos episódios de corrupção gravíssimos. Então, acho que é um fato que precisa ser reconhecido de maneira inconteste. Agora, é só em caso a caso concreto, nos processos que a gente consegue examinar se quem tem a responsabilidade e em que medida precisa pagar. A grande crítica que se foi endereçada à Operação Lava Jato foi a politização dela. Eu não tenho condições de dizer se a intenção daquelas pessoas que estavam à frente daquela operação era uma intenção não nobre. Eu prefiro conceder a elas a boa fé. Mas existe um saldo objetivo de que muita coisa não parou em pé. E aí nós precisamos nos perguntar, por qual motivo
que uma operação da envergadura da Lava Jato, que desnuda situações gravíssimas de corrupção, não conseguiu ser consolidada? Será porque houve uma reação do sistema, como alguns dizem, ou porque realmente aconteceram falhas e nós precisamos aprender com essas falhas? Algumas falhas ou atitudes preventivas nós podemos aprender com a Lava Jato. E aqui não é uma crítica pessoal a quem quer que seja. O brasileiro, o cidadão brasileiro, ele, tão angustiado que está por ver um Brasil tão rico, ainda tão desigual, com tantas oportunidades serem desperdiçadas, muitas vezes não aguenta mais esperar por um Brasil que tem que ser o Brasil do futuro e esse futuro nunca chega. Então ele acaba acreditando em super-heróis. Super-heróis na política, super-heróis na justiça. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que aceitar é que não existem esses super-heróis. Os seres humanos cometem falhas, muitas vezes até querendo acertar, eles vão errar. Então, um dos pontos que eu acho que a Lava Jato fica como um aprendizado para nós aqui em nosso estado, e a gente procura refletir muito sobre isso, é evitar a personalização. Quem precisa ser forte é a instituição. As instituições precisam ser fortes. A partir do momento que nós criamos mitos, super-heróis, a gente comete um grande erro. Então, eu acho que isso precisa ser evitado. Como que se faz isso? As instituições disciplinando regras para que as pessoas fiquem à frente de operações como essa durante um determinado prazo, que as decisões sejam colegiadas, que haja mecanismos de revisão. Eu acho que isso evita o abuso. Todas as pessoas que exercem poder, se não tiver um sistema de controle desse poder, tendem a abusar desse poder. Isso é íncito ao ser humano. Então, eu acho que a gente deveria evitar a personalização. Outro erro, na minha visão, e aqui eu acabo pisando numa linha muito tênue entre o que é a minha opinião e o que é a posição institucional. Mas existe uma vedação constitucional para que membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário exerçam funções político-partidárias. Quando a gente fala exercer funções político-partidárias, não é só se inscrever no partido. É torcer para partido A ou para partido B. É colocar as cores desse partido e ir para uma manifestação. É colocar um outdoor em favor de um ou contra um candidato. Membro do Ministério Público, pelo poder de persecução que tem, e magistrado pelo poder que tem de julgar, não podem participar da vida político-partidária. Isso é um direito do cidadão, de externar a sua posição, de participar de manifestação. Membro do Ministério Público e do Poder Judiciário, não. Ou então peçam exoneração e vão fazer outra coisa. A partir do momento que se tem algumas condutas que possam indicar uma preferência ostensiva por um lado da política, aí a gente começa a contar com a desconfiança do sistema político. E isso é muito ruim. Aí ele se volta contra as instituições. E aí o terceiro erro que eu acho mais grave, e que ainda que exista um impedimento de exercer uma função política durante o exercício da função, do cargo de promotor, de procurador da República, de magistrado, ele deixa de existir quando nós nos exoneramos. Mas fica muito escancarado quando alguém exerce uma função, por mais nobre que seja, e ela vai para a vida político-partidária, aí eu começo a me perguntar se aquilo que a pessoa fez tinha isenção ou não. Já não era o objetivo. Se né, já não desde era o o objetivo. E não tem como a gente tirar da cabeça de quem achava que era o objetivo. Eu posso até dar um voto de confiança para a pessoa. Então, eu sou uma pessoa extremamente convencida de que político-partidária é igual água e óleo para o Ministério Público e para o Judiciário. Nós precisamos nos manter absolutamente distantes. Quer participar da vida político-partidária? Saia do Ministério Público, construa uma vida. Agora, é um desequilíbrio muito forte. Imaginem como era possível antes um promotor de justiça se candidatar a prefeito no município onde ele atua. Então, esse promotor abre investigações todos os dias contra os seus possíveis futuros adversários. Depois ele se lança candidato. Então, eu acho que não condiz com o que se espera da nossa instituição. Essa é uma preocupação que eu externo. Mas eu não sou daqueles que abominam os resultados da Lava Jato. Acho que a Lava Jato escancarou um problema grave no Brasil que não deixou de existir. Ele existe e a gente tem que tomar cuidado, mas quem precisa ser forte, volto a dizer, são as instituições, não super-heróis. Em Mato Grosso e na gestão do senhor, há algum trabalho ou conversa ou algo sendo feito para
estabelecer esse distanciamento e restabelecer esse distanciamento, né, da instituição com a questão político e partidária? Hoje existe um controle, Ayrton, muito forte do próprio CNMP. Eu tive a oportunidade de trazer para falar conosco no ano passado um conselheiro do CNMP que veio falar exatamente sobre a postura do promotor de justiça nas redes sociais. E um dos pontos que se falou, na verdade, foi sobre a linha tênue que existe entre a expressão, o direito de expressar a sua opinião e de não exercer uma atividade político-partidária, né? Então, já existe um controle muito forte do CNMP, da nossa corregedoria, mas existem algumas normas que nós instituímos que eu acho que elas colaboram para a gente evitar esses superpoderes. Por exemplo, a pessoa que atua no GAECO, nós temos um GAECO com 4 unidades, inclusive no interior, ela tem um mandato, ela fica um período. Ela não pode ficar se eternizando naquela função, né? Justamente para que a gente diminua as possibilidades de erros, porque erros acontecem, para isso existem instrumentos processuais. Agora, se a gente cria as condições do abuso, ele vai acontecer inevitavelmente. Promotor, ainda nesse contexto da Lava Jato, né, em Mato Grosso, há 10 anos atrás, um pouco mais até que 10 anos, a gente teve a Operação Ararat. Foi uma operação do Ministério Público Federal, mas ela teve alguns desdobramentos estaduais. Nessa época, a gente teve o governador, né, que chegou a ser preso, e o presidente da Assembleia Legislativa também foi preso. A gente tinha operações quase que semanais e processos também ali, o Ministério Público propondo ações mensalmente. Se a gente compara com hoje, a gente vê que o número de operações e o número de ações diminuiu bastante, principalmente contra esse crime organizado, né, de políticos. É claro, excetuando o município, né, o município de Cuiabá, que a gente vê algumas operações sim. O senhor acha que essas operações de 10 anos atrás serviram para educar essa classe política e mostrar que se cometer crime vai ser penalizado? Ou o senhor vê que a própria organização criminosa ela consegue se adaptar e o Ministério Público está sempre um passo atrás ali do crime? Nós trabalharmos com a ótica do leite derramado, sempre vamos chegar tarde. Então, hoje a gente tem que investir, inclusive com o uso de tecnologia, em prevenção, detectar o ilícito rápido e atuar de maneira preventivamente. Prevenção é muito melhor do que repressão. Eu sei que muitas vezes fica melhor enquadrado numa matéria de televisão alguém que está algemado. Mas eu te pergunto, de todas essas operações que aconteciam há 10 anos atrás, me fala uma pessoa que está cumprindo pena. Pessoa que está cumprindo pena? Quem está cumprindo? Teve delação premiada, tudo. Então, nós temos uma dificuldade imensa. Primeiro que nós temos um sistema processual penal que passou da hora de ser revisto. O processo penal de 1941, com algumas alterações posteriores, com 4 instâncias de revisão. Tem o juiz decide, tem o tribunal, o STJ e o Supremo. Com um poder ilimitado de revisão. Às vezes o tribunal decide algo, o STJ vai lá e concede um HC. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Então eu acho que são duas vertentes que nós temos que observar. Primeiro, nós no Ministério Público, eu pelo menos sou um dos partidários dessa visão, precisamos resolver problemas, não parecer que estamos resolvendo problemas. Hoje, com um acordo, Arthur, com um acordo de não persecução penal, com um acordo de não persecução civil na improbidade, eu consigo recuperar recursos que vão voltar para a fonte 100 do Estado, viabilizar políticas públicas de saúde, educação, enfim, várias, sem uma busca e apreensão, sem uma prisão temporária. O que é a prisão temporária? Eu mostro para o magistrado que tem indício que alguém praticou um crime. Ele sai preso, isso vira uma operação belíssima. Isso arrebenta com a imagem da pessoa, vira aquela espetacularização. Eu te pergunto, muitas vezes, quantas vezes nós vimos operações do Ministério Público e da Polícia Civil, Federal e do próprio Ministério Público Federal e Estadual, estou falando de todos, tá? Aqui nós nos incluímos, em que nós tivemos uma prisão, tivemos uma busca e apreensão, fizemos a cobertura e que depois sequer a denúncia foi oferecida. Ou que a denúncia foi oferecida e não foi recebida, ou que foi recebida e não houve uma condenação. Hoje, com os instrumentos que nós temos, atuando, os órgãos de controle, a gente consegue detectar o ilícito e fazer um acordo. As pessoas têm medo da exposição. Sobretudo o criminoso do colarinho branco, aquele que só nega impostos ou pratica corrupção, ele tem muito medo da exposição. Então, quando ele é detectado, ele corre para fazer o acordo. Nós temos recursos que estão sendo obtidos hoje com vários acordos.
né? Então, são muito significativos, assim. Não estou dizendo que a corrupção deixou de existir, pelo contrário, eu acho que ela, infelizmente, na medida que as riquezas aumentam, elas podem até ter aumentado, né? Mas nós não temos hoje um instrumento mais eficiente, porque eu já acreditei que prender alguém seria suficiente para interromper um ato de corrupção. Hoje eu vejo que é o patrimônio, nós temos que arrecadar o patrimônio dessa pessoa. Se não for assim, realmente fica muito difícil. E nós tivemos uma banalização de delações premiadas, de colaborações premiadas. Eu falo banalização porque até hoje nós temos uma dificuldade muito grande. O indivíduo ele colabora, aquela colaboração é feita, é homologada, mas depois o que ele apresenta como instrumento, elemento corroborador, muitas vezes a justiça não aceita nem para receber a denúncia. Então, no MP mesmo, eu tenho vários colegas que precisam promover arquivamento de inquérito civil por improbidade ou requerer arquivamento de inquéritos ou processos criminais, porque os elementos que o delator apresentou como corroboração são insuficientes, né? Então, nós temos essa dificuldade, de modo que eu insisto que a prevenção é sempre o melhor caminho. Mas quando a gente tiver punição, que ela seja exemplar, né? Nós precisamos, eu volto a falar, revisar a nossa legislação processual penal para que tenha um caráter pedagógico. A pessoa que foi pega num peculato, que ela realmente fica algum tempo presa quando não é o caso de devolver o recurso, né? E nem sempre a prisão é o melhor instrumento, mas às vezes ele é necessário. Doutor, a gente tinha até uma programação aqui. Antes da gente falar um pouco sobre a intervenção, queria falar um pouco mais também, aproveitar o gancho que o senhor nos deu, para falar um pouco sobre as operações e as ações de investigação do Ministério Público contra o prefeito Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá. No início do ano, o Ministério Público requereu o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro e apontou ele como líder, né, de uma organização criminosa que estava sangrando os cofres do município, especificamente por meio da Secretaria de Saúde. E depois ele conseguiu reverter isso, né, depois de 2 dias, e em sua defesa, o prefeito Emanuel Pinheiro começou a falar que era vítima de uma perseguição política, que havia e há um aparelhamento do Ministério Público com o governo do estado, que é comandado pelo governador Mauro Mendes, principal adversário político do prefeito Emanuel Pinheiro, e também teve outras ações do Ministério Público questionando a gestão do município. Né? A gente pode exemplificar com uma ação contra o IPTU, né? O aumento do IPTU, que foi uma das primeiras ações, uma ação direta de inconstitucionalidade que o senhor propôs quando assumiu o cargo, né? Acho que no primeiro mês, se eu não me engano. Depois, essa ação impediu o aumento do IPTU, foi uma derrota, assim, bastante simbólica para o Emanuel. Depois, o senhor propôs outro processo contra a taxa do lixo também, que é um processo que fez ele sangrar um pouquinho aí, né? Só uma observação, da taxa do lixo não teve ação. Ele só tem uma notícia e o subprocurador Dr. Marcelo Ferri, que nos auxilia nessa área, ele arquivou, inclusive, a representação. Não teve a ação proposta do lixo, mas do IPTU, sim. Do lixo deve ter sido por conta da atuação da própria Câmara, né? Que depois ela anulou reverteu esse reajuste. Talvez né? eu acho que deve ter acontecido uma notificação para eles, não me recordo, mas ação não houve, isso eu posso garantir. E me permitam fazer um esclarecimento. No caso do IPTU, Cuiabá não foi o único município que teve a sua legislação de aumento do tributo acionada. Eu lembro aqui, por exemplo, Cáceres, Rondonópolis, Várzea Grande. Alguns desses municípios, inclusive, procuraram fazer acordo conosco. Eu tive uma oportunidade em que, quando ingressamos com essa ação, que eu estava retornando de Brasília, encontrei no aeroporto o prefeito Emanuel Pinheiro e até me dispus com ele que conversássemos a respeito disso para tentar chegar a um acordo. E ele, dentro do direito dele, falou: doutor, eu entendo que nós estamos corretos, eu vou levar isso aos tribunais superiores. Então, para nós, o litígio é o dia a dia do Ministério Público, né? Muitas vezes existem alguns comparativos que eles são injustos por parte, nem tanto do prefeito, mas pessoas que circundam ele. Porque eles falam assim, mas tem acho que 19 ou 20 operações policiais que já foram feitas em relação ao município, muitas na Secretaria de Saúde. Primeiro que nem todas foram do Ministério Público Estadual. Algumas foram do Ministério Público Estadual. Nós temos aí operações da Polícia Federal, temos operações da Polícia Judiciária Civil, do Ministério Público Federal. Então, é um fato que precisa ser dito. Aí depois tenta-se estabelecer um comparativo com o governo do Estado. E aqui é um esclarecimento muito importante que eu preciso fazer. Quem investiga crime do prefeito
é o Procurador-Geral de Justiça. Eu tenho uma estrutura que é o NACO, e o NACO tem lá uma equipe, inclusive delegados que nos dão suporte. Quem investiga crime praticado, se eventualmente for praticado pelo governador, não é o Ministério Público Estadual, porque o prefeito ele é processado eventualmente criminalmente no Tribunal de Justiça. O governador, se ele vier a cometer um crime, é no Superior Tribunal de Justiça. É o Ministério Público Federal que cabe. Então eu não tenho atribuição nenhuma para apurar uma conduta criminosa do governador do estado. Tanto é que quando isso chega para a gente, o que a gente faz? A gente manda para o MPF. Não cabe a gente. Então, são distorções que eu acho que elas são muito mais em decorrência da narrativa política. Nós não temos absolutamente nada contra a pessoa do prefeito, com quem eu já me reuni várias vezes, né? Mas existe sim um conflito notório entre ele e a figura do governador, e a gente procura se manter distante disso. Como o filho do prefeito, o deputado federal Emanuelzinho, me representou no CNMP, dizendo que eu estava sendo parcial, até que eu preste os meus esclarecimentos, o que eu entendi por bem fazer? Assim que ele anunciou que faria a representação, antes mesmo, eu fiz uma portaria e deleguei todas as investigações criminais do prefeito para um colega, o promotor Carlos Roberto César Zarur, e a parte da intervenção da saúde para o promotor da saúde, Dr. Milton Matos da Silveira Neto, né? Deleguei para que esses colegas, com toda a independência que eles têm, eles analisem os fatos e nos tragam para a gente ver o que é que vai ser feito. Eu não estou impedido, eu não sou suspeito, eu não reconheço, não há nenhum tipo de parcialidade, mas para que se fique mais tranquilo, né, e para que a gente preserve, sobretudo, a imagem da nossa instituição, eu entendi que era melhor delegar para esses colegas, para que eles examinem isso. E esse caso do pedido do afastamento, inclusive, foi já o colega Carlos César, que ofereceu a denúncia, pediu o afastamento. E aí eu falo, então o Ministério Público está perseguindo, não foi o Deusdedit, antes era o Deusdedit que estava perseguindo, agora é o Ministério Público, foi o doutor Carlos César que fez, Carlos Roberto César, que fez isso. E o Judiciário errou também, estava perseguindo, porque foi concedido o afastamento. E ele conseguiu reverter Ele no STJ. reverteu, mas é natural do sistema processual. Se não houvesse a possibilidade de reverter em recurso, não tinha tribunal, não tinha STJ, né? Então são narrativas que eu acho que elas cabem muito no mundo político, não para a gente no mundo jurídico. Se eu fosse considerar como meu adversário todo mundo que eu já processei, eu ganho para processar as pessoas. Esse é o que o Estado me paga para isso. Quando tem um indício, eu processo as pessoas. Quem vai dizer se eu tenho razão ou não é o Estado através do juiz, é o Poder Judiciário. Então, eu não recebo para não denunciar, eu recebo para analisar. Quando é caso de arquivar, arquiva. Quando é caso de fazer acordo, faz acordo. Quando tem dúvida, essa que é uma questão muito importante. Na dúvida, o papel do Ministério Público é levar a questão ao Judiciário. É o que nós chamamos no meio jurídico de indúbio pró-sociedade. Você leva isso ao Poder Judiciário, porque senão o Ministério Público simplesmente fala, não vou levar isso ao Judiciário. Então a gente entende isso com naturalidade, não vejo como nenhum problema de ordem pessoal, eu acho que é mais do mundo da narrativa política mesmo. O senhor explicou até um pouco sobre a competência, né, do órgão em investigar governador ou não é uma competência, mas investigar secretários e a atuação da gestão é uma competência do Ministério Público sim, cabe Estadual. ao Procurador-Geral, com o apoio do NACO, se houver um crime praticado por um secretário de Estado, sim, é da atribuição, porque ele tem foro prerrogativa no Tribunal de Justiça. Há alguma dificuldade, algum tipo de dificuldade para se investigar quem está, digamos, no poder, quem está ali no comando da secretaria, até mesmo para não gerar esse tipo de ruído ou de reclamação ou acusação de perseguição, isso em torno do governo estadual, digamos assim, nas secretarias. E como que o Ministério Público e os membros podem atuar para fazer o seu papel e também não gerar esse ruído institucional, né, entre Ministério Público e Poder Executivo e também Legislativo, que a fiscalização dos deputados, né, da atuação da Assembleia Legislativa, também acaba ficando no Ministério Público Estadual. Não só não temos dificuldade, como temos uma facilidade. O governo do Estado em 2019, isso não era nem na minha gestão como Procurador-Geral, foi antes, no início da gestão do governador Mauro Mendes, ele baixou um decreto, e esse decreto, ele, por exemplo, ele praticamente esvazia a necessidade de nós pedirmos busca e apreensão. Por que tem que pedir busca e apreensão, às vezes, numa secretaria de município e não se pede do Estado? A resposta é muito simples. Existe um decreto do governador do Estado que permite que os promotores apreendam qualquer documento computador da secretaria sem a ordem. Eu posso chegar hoje, se o promotor tiver uma investigação, eu dou um exemplo, no caso da SEMA isso aconteceu. Quando foram afastados os servidores acusados de
suspeitos de terem praticado corrupção, nossos membros foram à SEMA, aprenderam documentos, computador, tudo sem precisar pedir uma ordem judicial, porque o próprio decreto do executivo nos autoriza. Se todos os prefeitos fizessem isso, a gente poderia até pedir uma busca, quando for necessário, na casa do investigado, mas na secretaria não precisaria. Eu acho que é um exemplo que precisaria ser copiado. Isso, para mim, é um exemplo de que, olha, se tem alguma coisa errada, nós não vamos dificultar o acesso à informação, né? E existem necessidades, às vezes, de acessar um documento, que a gente manda um ofício, não vem a resposta, aí você pede uma busca para trás do documento, aí vira uma espetacularização. E no Poder Judiciário, contra juízes, investigações, há uma dificuldade também em relação a isso? No caso do Poder Judiciário, o Ministério Público, ele mantém a supervisão do trabalho, mas a investigação é do próprio Poder Judiciário. Então, só para explicar para a audiência como é que acontece. É uma prerrogativa, né, da própria magistratura, que se houver um crime praticado ou suspeito de ter sido praticado por um magistrado, eles comunicam isso para a gente acompanhar, mas quem investiga é a própria Corregedoria Geral de Justiça, né? Então, assim, chegam notícias, a gente acompanha, eles são procedimentos sigilosos, né? Porque, em razão do exercício das nossas funções, tanto os membros do Ministério Público como o Judiciário, a gente desperta, digamos assim, a raiva de algumas pessoas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mas, quando é o caso, vocês referiram aqui, houve um promotor de justiça que foi denunciado, não foi o único. Já tivemos outros, né? Não é algo que nos agrada, que nos alegra, mas quando é necessário ser feito, né, naturalmente, seja o procurador-geral que for, terá de fazer. Só para a gente finalizar essa questão ainda envolvendo o prefeito Emanuel Pinheiro nas operações que o Ministério Público tem, no pedido de afastamento dele, no começo do ano, o Ministério Público apontou a continuidade, né, uma suposta continuidade dos crimes dessa organização criminosa que seria liderada pelo prefeito e também o risco dele atrapalhar as investigações caso continuasse no cargo naquele momento. No momento de decidir e decretar o afastamento dele, o desembargador Luiz Ferreira chegou a afirmar que essas acusações que continham, né, no pedido, ali no documento, que é extremamente embasado, que havia elementos que poderiam levar até a prisão preventiva do prefeito Emanuel Pinheiro, mas que naquele momento não seria uma medida necessária, que o afastamento seria suficiente. Com os elementos que o Ministério Público tem atualmente, essa questão da prisão seria de fato uma medida excessiva ou é algo que a gente pode esperar ou que pode acontecer até o final do mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, que termina em dezembro? Então, como esse é um procedimento em que eu deleguei para a condução por um promotor de justiça, eu não conheço os detalhes. O Ministério Público, eu falo que a gente tem uma forma de atuação, nós temos praticamente 267 ministérios públicos. O promotor ele tem uma independência, que o procurador-geral ele é chefe, mas ele é chefe no plano administrativo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer a um promotor de justiça como ele vai atuar. Isso é tão caro ao Ministério Público que quando o promotor diz o seguinte, aqui não tem um crime, e ele arquiva, o nosso conselho, ou o procurador-geral, quando é o caso do crime, e o conselho em matéria de improbidade, fala que ele errou, não volta para ele, volta para outro promotor para preservar a independência dele, né? Então, assim, eu não conheço esse caso a não ser pelo que eu vi na mídia. Então, não tenho realmente condições de dizer. Agora, abstratamente, uma prisão pode ser decretada todas as vezes que alguém reitera uma conduta delitiva, quando, por exemplo, tenta atrapalhar a produção de uma prova ou coagir uma testemunha. São exemplos, né? O desembargador entendeu que não era razão para a prisão e usou uma medida cautelar menos drástica, que é o afastamento do cargo. Essa que é a análise que o STJ, agora essa questão parece que foi para a Justiça Federal, né, vai fazer, se a reiteração dos fatos dá ensejo ao afastamento dele ou não. Ótimo. Vamos falar um pouco rapidinho sobre intervenção, Arthur. Essa medida ela foi requerida pelo Ministério Público, pelo antecessor do senhor, né, o procurador José Antônio Borges, mas foi decretada quando o senhor já estava na função ali, então, pelo menos nesse início, o senhor acompanhou. A Secretaria de Saúde do município voltou para as mãos do prefeito Emanuel Pinheiro, para a gestão municipal, em janeiro, e ele tem que seguir uma série de medidas, de ações previstas num termo de ajustamento de conduta firmado ainda pelo Gabinete de Intervenção. E aí a gente viu, desde que ele assumiu, uma série de narrativas. Ele chegou a falar que a questão da saúde piorou nesse período de intervenção,
falou que um hospital São Benedito virou câmara de gás, com o aumento das mortes, chegou a decretar estado de calamidade na saúde para fazer contratações sem licitação e também teve alguns problemas com os servidores públicos, médicos aí que ficaram sem receber o adicional insalubridade. Eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado, uma avaliação de como que tem sido feito o cumprimento desse TAC na visão do senhor, na conversa que o senhor tem dentro do Ministério Público, que eu acredito que é uma grande preocupação, mesmo que o senhor tenha delegado essa missão a um colega. A intervenção no Estado de Direito, ela é uma situação muito anômala, né? Muito ruim. Você tem o chefe de um poder executivo que teve parte da sua gestão afastada por determinação da Justiça. Poderia ter sido pior? Poderia. A intervenção típica é aquela intervenção que o prefeito não exercer função nenhuma, o interventor ia assumir tudo. Até acredito que nós tivemos muitas dificuldades durante a intervenção na pasta da saúde, porque a saúde não tem o planejamento, não tem o orçamento, então gera uma situação de dificuldade. Acho que o Poder Judiciário construiu uma saída mitigada, intervenção só na saúde, mas ela gera dificuldades operacionais, né? Não é o comum, mas foi o que foi feito. Como você bem registrou aqui, Ayrton, eu não fui eu quem requeri, eu assumi como procurador-geral em fevereiro do ano passado, logo na sequência, se não me engano, em março foi decretada a intervenção, vence o primeiro período, diante dos relatórios que a gente tinha, sobretudo do material que o TCE nos apresentava, eu pedi a prorrogação, né? Finalizada a intervenção, eu trabalhei também com a nossa equipe, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que tem acompanhado isso para e passo, fizemos um termo de ajustamento de conduta com o gabinete de intervenção, que naturalmente vincula ao próprio município. E temos acompanhado, eu vinha acompanhando, na verdade, a execução desse TAC, até que sobreveio a representação, e para preservar a imagem institucional, eu deleguei essa questão ao promotor da saúde, Dr. Milton Matos, que tem acompanhado isso com muita propriedade, feito um excelente trabalho, né? Já chegaram informações até a gente, tudo que chega no gabinete disso eu peço para a assessoria encaminhar para ele. Relatórios indicando o descumprimento do TAC, né? Então, vários descumprimentos. E o Dr. Milton está analisando isso, ele tem feito algumas reuniões com o município e com o TCE para tentar solucionar o impasse de uma maneira não judicializada. Isso é o que ele tem tentado fazer. Mas eu já vi pela imprensa que ele já cogita a possibilidade de pedir, se não me engano, um bloqueio, alguma coisa assim. Então são medidas, na verdade, que o Ministério Público precisa cogitar, porque se vem uma informação para a gente que o TAC não está sendo cumprido, que o serviço de saúde está piorando, o Ministério Público não pode ficar inerte, alguma coisa terá de fazer, né? Até para justificar a medida inicial, né? Exato. E esse colega é um colega da área, ele tem acompanhado, ele conhece o problema além da intervenção, que a intervenção focou em alguns problemas, né, específicos. Ele é o promotor da saúde como um todo. Então, assim, eu acho que nós estamos muito bem assessorados e vamos ter uma posição técnica dele para dizer o que é que precisa ser feito. A medida mais grave seria pedir novamente a intervenção. Essa possibilidade? E até geral da prefeitura? A possibilidade, juridicamente falando, ela existe. Só qual que é a preocupação que nós temos? Após a intervenção, não é que a saúde de Cuiabá ficou uma maravilha, que nós sabemos que não ficou, mas ela melhorou muitos índices, contratação de pessoal, abastecimento da rede de farmácia básica, né? E muitas dessas questões, parece, pelo que dizem, que estão agora retrocedendo. Por isso que eu aguardo a posição do Dr. Milton para saber o que é que vai ser feito, né? Nós não podemos retroceder. Se fala que o serviço está precário porque falta de dinheiro. Então que se consiga o dinheiro, que não pode são as pessoas padecerem em filas por tratamentos e com a precariedade de sua saúde. Doutor, o senhor já se posicionou favorável à proposta que está em tramitação no Congresso, que delega aos estados e Distrito Federal a competência de legislar sobre questões de material penal e de processo penal. Mas até que ponto tirar do Congresso, né, a função de legislar, por exemplo, sobre a fixação e o cumprimento de pena, se o cara vai cumprir, quando que ele vai progredir de regime, se ele vai cumprir no semiaberto ou no sistema fechado, pode de fato resolver o problema que a gente vive atualmente, que é de crescimento da criminalidade,
essa insegurança que todo mundo tá sentindo, né, na pele, e também das organizações criminosas que estão cada vez mais organizadas, mais estruturadas, dentro dos presídios, fora dos presídios, em todos os campos das cidades, dos estados. Essa alternativa de transferir do Congresso Nacional para os estados a competência para legislar em direito penal e processual penal, ao meu modo de ver, ela não é simples, ela é bastante complexa. Mas por que essa discussão surge? Ela surge porque o cidadão está insatisfeito. O Congresso tem 1000 coisas para pensar e não está pensando naquilo que hoje mais incomoda o cidadão, a criminalidade. Nós já temos bairros em que as pessoas não conseguem acesso livremente se não tiver autorização do crime organizado. Isso é muito grave. Então, uma proposta como essa, por mais que ela seja complexa, ela precisa ser discutida. A meu modo de ver, ela não ofenderia uma PEC que transferisse a competência para legislar em direito penal e processual penal para os estados, a meu modo de ver, não ofenderia uma cláusula pétrea. Então, ela poderia sim ser discutida em nível de PEC, né? De proposta de emenda à Constituição. Agora, pelo que a gente já ouviu de alguns senadores, deputados federais, não seria uma proposta que passaria fácil. Por isso, até acredito que em razão disso, a senadora Busetti, ela apresentou algo intermediário. Ela soltou um pacote de projetos e um deles transfere para os estados apenas a competência para legislar em sistema prisional. Por que a gente tem que olhar essa questão da transferência de competência penal, processual penal ou prisional para os estados como uma alternativa? O nosso Brasil, ele é muito grande. É muito difícil você ter uma legislação que ela atenda da mesma maneira todo esse país com toda a diversidade que existe. Nós temos situações de crimes que são mais preponderantes em uma região, nós temos estruturas policiais diferentes de um lugar para o outro. O sistema prisional nosso, que avançou sim no sistema fechado, mas nós não temos unidades de sistema semiaberto ainda. Então nós temos uma diferença muito grande entre o que é a lei, abstratamente falando, e o que é a lei na prática. E eu posso dar vários exemplos aqui para vocês. Uma pessoa que pratica um delito de roubo, se ele não é reincidente, ele vai ser condenado a ser posto. Vamos dizer que ele foi preso em flagrante, que foi mantida na audiência de custódia preventiva dele, que ali 3 meses ele está sentenciado, ele pega semiaberto. Onde que ele cumpre semiaberto em nosso estado? Em lugar nenhum, não tem. O que vai fazer? Vão colocar uma tornozeleira eletrônica nele ou ele vai assinar um livro de frequência. Isso não é direito penal aqui nem em lugar nenhum. É um sistema que faliu. Precisamos ter o semiaberto para cumprir a legislação. Mas ainda assim é insuficiente. Eu acho que precisa existir uma discussão no Brasil, um pacto para que a gente não aceite mais os atos de violência. Nós não estamos falando aqui em criminalizar a conduta do delito que é de bagatela, que incomoda menos as pessoas. Mas a gente tem visto muito derramamento de sangue. Então eu acho que a discussão ela é sim válida. Eu não acho que é fácil. Mas talvez a proposta que a senadora tenha apresentado de transferir apenas em relação ao sistema prisional seja mais factível, porque os estados têm uma diferença muito grande do sistema prisional de um para o outro. E o que a gente tem notado é que existe uma tendência de migração de população carcerária. Por que isso existe? Imagina um estado que tem o presídio para os presos do regime fechado, tem as unidades do semiaberto e os albergues para o regime aberto. Tudo certinho, com rigor. Imagina uma unidade prisional em que não entra o celular ali dentro daquela unidade, que você não consegue, porque hoje vários crimes são cometidos lá de dentro, inclusive com autorização lá de dentro. Esse indivíduo não quer ficar nesse estado. Ele não quer permanecer nesse estado. O que ele faz? O crime organizado migra para os estados em que ele tem uma situação mais cômoda. E é muito fácil. A esposa dele vem para cá, a mãe vem para cá, abre uma conta de energia no nome dele, junto no processo lá no estado que ele está falando, eu quero transferir para o estado de Mato Grosso, que minha esposa mora lá. Mas não seria então mais fácil, digamos assim, estruturar esse sistema penitenciário nesses estados que existem essas falhas, onde é mais fácil, mais cômodo? E aí não é a falha do Poder Executivo? Essa talvez seria a solução mais fácil. Agora eu pergunto por que ela não foi feita, se a lei de execução é de 1984. Existe uma dificuldade. Primeiro, que o cidadão, quando se investe em sistema prisional, está investindo em... Nós temos que separar uma coisa. São 2 sentimentos. A gente tem que ter um sentimento de que
a justiça aconteça e que o sistema de polícia e o sistema de justiça criminal funcionem, sejam eficientes. E a gente abominar a cultura do justiçamento. Não é isso que a gente defende. Então, para isso, a gente tem que defender, sim, um ambiente, sistema prisional adequado, com dignidade. As pessoas estão, quando são presas, por pior que seja o crime que ela praticou, ela perde a liberdade dela, não é para perder a dignidade. Então, faltam, sim, investimentos. Eu tenho que reconhecer que nos últimos anos o Estado de Mato Grosso investiu muito na abertura de vagas. Nós hoje temos sobra de vagas no regime fechado, mas ainda o Estado está devendo para a sociedade mato-grossense fazer pelo semiaberto. Eu sei que já existe projeto, parece que um já está em construção, mas precisa ampliar. A necessidade por vagas é muito grande. Mas, em paralelo a cumprir a legislação atual, discutir uma legislação mais eficiente. Promotor, não sei se o senhor viu hoje, procurador, desculpe, não sei se o senhor viu hoje pela manhã, houve uma operação, inclusive, que afastou do cargo o diretor da penitenciária de Primavera do Leste, né? Isso também não seria um problema estrutural? Até os próprios servidores já não estão corrompidos ali? Como mudar isso também? Corrupção precisa ser punida. Eu falo assim, enquanto a gente estiver lidando com o criminoso que está do nosso lado do Estado, vai ser difícil, né? Então, todo ato de corrupção precisa ser severamente punido, tanto no aspecto administrativo, se for um servidor de carreira, como no aspecto criminal. Isso realmente, a tolerância tem que ser zero, né? Infelizmente, acontece. A gente ouve falar, por que a gente faz uma varredura num presídio e encontra um celular lá? Pode ser que tenha entrado com um auxílio de corrupção ou não. Tem outros mecanismos que eles fazem para entrar, mas nos leva a ter, sim, essa preocupação. Por isso, os servidores precisam ser valorizados, mas também separar a maçã podre. Aquela pessoa que não honra o serviço que ele está ali para fazer, está praticando ilícito, ele tem que ser devidamente punido, né? O nosso GAECO tem, dentro das suas atribuições aí, que é um grupo de atuação conjunto com a Polícia Militar, Civil, o próprio sistema prisional faz parte, tentado detectar essas maçãs podres para extirpá-las dali. A gente está chegando já ao finalzinho da nossa conversa. Vamos falar um pouco de futuro? Vamos falar um pouco de eleição, então? Dr. Deusdedit, até o final do ano, o Ministério Público deve definir aí a lista tríplice para o novo Procurador-Geral de Justiça, né? Para quem vai comandar a instituição a partir de fevereiro do ano que vem. Essa lista tríplice é formada por uma votação interna e depois encaminhada para o governador Mauro Mendes, que é o responsável, é quem faz a nomeação, essa escolha. Como está a articulação dentro do grupo do senhor? O senhor, na última eleição, conseguiu uma votação expressiva, Mais né? que o dobro de votos em relação à concorrente também, né? E ampliar também esse grupo político que já estava no comando da instituição. E o senhor já definiu se deve buscar a reeleição para a PGJ? Como que vai ficar isso? Quando nós nos propusemos a colocar o nosso nome à disposição, mais do que um projeto de ficarmos 2 ou 4 anos ou ampliar um grupo, eu não gosto muito da palavra grupo no Ministério Público. Para mim, ela denota muita cisão. Eu falo para os nossos colegas que a gente pode ter divergências, preferências em algum momento, mas que acabou a eleição, isso tem que ficar superado. É muito ruim conviver numa instituição em que, ao invés de nos ajudarmos a atingir um objetivo comum, nós acabamos, às vezes, nos olhando como adversários, né? Então, tem sim as divergências, os apoios às vezes não são os mesmos durante o processo eleitoral, mas isso tem que ficar contido ali. E para mim sempre foi muito mais importante do que quem é que vai pilotar a nave, digamos assim, é para onde ela está indo, né? Eu tinha um compromisso com alguns pilares, tenho esse compromisso, mantenho esse compromisso, que é com uma instituição que se aproxime mais da sociedade, como nós falamos aqui. As campanhas são uma ferramenta, falar com a imprensa é uma ferramenta, é um acesso. A gente tem que buscar autocomposição, porque a gente consegue um resultado útil do processo em breve tempo e combater as organizações criminosas. Acho que nós entregamos mais de 20 operações, então temos atingido o escopo inicial da nossa campanha. Eu não me coloquei sozinho como candidato naquela oportunidade. Naquela oportunidade, isso surgiu de uma maneira muito natural. Os colegas falaram, olha, você está como sub, tem essa experiência, né? Apoiaram meu nome, então eu me senti confortável para sair. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade no sentido de ser eu o candidato, se tiver outro colega que queira, porque essas funções, por mais que a gente se sinta assim realizado de estar chefiando a nossa instituição,
você tem uma carga de sacrifício muito grande, né? A contar, inclusive, pelo nível de... A sua liberdade fica mais difícil, você tem que andar com equipe de segurança, isso interfere na rotina familiar também. Então, para mim, muito mais importante do que quem será o próximo procurador-geral ou a próxima procuradora é que o Ministério Público continue no caminho certo, né? Nós temos algumas pessoas que a gente vai conversar a respeito. Se não for eu o candidato, serão outros, né? Naturalmente, bons nomes. Nós temos bons nomes lá na instituição e eu tenho refletido sobre isso, sobre essa perspectiva de refletir. Será que eu já dei a minha contribuição? E se eu dei a minha contribuição, outro vem com um gás novo e vai também mostrar uma nova cara da instituição? Eu não tenho esse apego, digamos assim. Eu sei que é natural a recondução, mas eu nunca olhei isso como algo assim que é necessário. A gente precisa ser avaliado. O prazo de inscrição costuma ser até ali setembro, outubro, então a gente tem um tempo ainda para decidir isso com bastante tranquilidade. Pensando que o senhor veio de um apoio do José Antônio Borges, né? Já era subprocurador nas 2 gestões dele, correto? O senhor pensa em talvez abrir mão de uma reeleição e abrir espaço para um grupo novo, para uma visão nova de Ministério Público? O senhor pensa nisso? Então, eu tenho uma dificuldade com a palavra grupo, porque eu acho que isso cada vez está desaparecendo mais dentro do Ministério Público. Já teve essa situação de grupo A? Não, na verdade, os interesses eles vão se consolidando, né, em um sentido ou em outro. Eu acho que assim, eu sendo candidato, se eu for candidato, eu vou perguntar aos colegas se existe o mesmo ânimo que existia 2 anos atrás para apoiar o nosso projeto. Se eu não for, quem serão os candidatos? E aí nós vamos definir quem é que nós vamos apoiar, né? E muitas vezes tem mais de um bom projeto, né? Tem mais de uma boa opção. Então, eu acho que isso é uma questão de sentar, de conversar. Saíram algumas matérias dizendo que existe um racha. Não, naturalmente pode existir uma preferência de um. Às vezes eu entendo que um colega, para na minha sucessão, seja agora ou lá para frente, tenha mais aptidão para um determinado momento, outro colega entende que outra pessoa tenha mais aptidão, mas não é um racha. Na verdade, nós convivemos todos muito bem lá e eu volto a dizer, eu sou avesso à palavra grupo. Acho que ela divide mais do que une. Procurador, né, além dessa questão da sucessão ou não do senhor no comando do Ministério Público, há também uma discussão que já se inicia prevendo aí novas vagas de desembargador pelo 5º Constitucional, já que a previsão do ano que vem, 2 desembargadores que são oriundos do Ministério Público se aposentarem. E aí a gente, em conversa de bastidor, né, que a gente acompanha, há até uma conversa, assim, uma informação de que uma das vagas, que seria do desembargador Paulo da Cunha, já teria ali uma predisposição ou uma certa garantia para ser em uma indicação do promotor Wesley Lacerda, que disputou a vaga que foi aberta no final do ano passado, e que apesar de ter sido o mais votado pelo Pleno, né, do Tribunal de Justiça, acabou não sendo escolhido, ficou o Dr. Marcos Regenoldi, escolhido pelo governador Mauro Mendes. E uma segunda vaga, que seria do desembargador Guiomar Teodoro Borges, poderia ser indicado, o senhor poderia ser indicado, teria uma preferência, seria o favorito para essa vaga. Há essa conversa já para a escolha dos próximos desembargadores com indicação do Ministério Público, e o senhor tem esse interesse, isso pode pesar na hora de definir se vai buscar a reeleição ou não? Eu acho que essas informações, quando elas chegam assim, existe um favorito, elas precisam ser olhadas com muito cuidado. Primeiro que eu acho que elas surgem de fontes que muito mais querem prejudicar os interessados do que ajudar. Porque eu conheço os candidatos que concorreram à vaga anterior, que certamente haverão de concorrer à próxima e às próximas, e nenhum deles se coloca como favorito. Muito pelo contrário, todos têm a sobriedade de saber que é um processo difícil, que se disputa em 3 fases, uma lista sextupla no Ministério Público, tríplice no tribunal e uma escolha do governador. Então, primeiro que se alguém se coloca como favorito, eu acho que isso não acontece. Eu nunca ouvi isso lá. Eu acho que é mais uma informação de quem realmente, às vezes, quer prejudicar uma dessas pessoas, né? Esses colegas que vocês mencionaram, e tem mais outros nomes de outras colegas que estão disputando, né? Eu acho que são candidatos muito fortes. Podem surgir novos nomes. A última lista de 6, só 4 se inscreveram, né? Uma vaga é agora esse ano, a outra vaga é no ano que vem, né? Eu acho um pouco deselegante falar de uma vaga antes dela existir,
porque fica parecendo uma torcida para que o colega saia. Não é o desembargador, então acho que assim não é... Já é para começar a servir café frio exatamente, pra ele, né? não é bem por aí, não. A minha decisão sobre ir ou não à recondução não tem necessariamente a ver com isso. Mas eu só discutiria uma vaga dessa e disputaria quando surgisse a vaga examinando o momento, né? Avaliar se a gente realmente tem esse interesse, como que é. O nome do procurador-geral, ele costuma ser lembrado para essas disputas, não só aqui. Eu convivo com os procuradores gerais em outros estados e é muito normal. Porque o procurador-geral ele acaba tendo uma interlocução maior com a Corte de Justiça, né? Então eu fico honrado do meu nome ter sido lembrado, né? Mas isso não me colocaria em nenhuma situação de vantagem nem de desvantagem em relação aos demais. Eu acho que é normal, faz parte do jogo, mas vaga a gente só disputa ou discute quando Mas ela e surge. pessoalmente não existe nenhum sonho ou um desejo de... Um interesse de migrar para a magistratura, Olha, não na só no verdade, Tribunal de Justiça, mas talvez no STJ ou no eu fiz a STF. minha carreira no Ministério Público, eu nunca tive outro empregador, digamos assim, na minha vida. Eu fui analista, né? E eu acho assim, a vida ela é feita de situações, de circunstâncias, né? Eu nunca tive isso como um objetivo, mas eu intero 19 anos de carreira agora, cheguei ao ápice da minha carreira. Eu me reservo o direito, sem nenhum tipo de dificuldade de reconhecer isso, de no momento avaliar se é interessante, não só para a minha vida pessoal, mas para a instituição, se a instituição entende que eu posso de alguma maneira somar. Eu não tenho essa decisão tomada, né? É algo que sim que eu procuro refletir e vou refletir lá na frente quando surgir a vaga, mas não é algo definitivo, definido para agora, né? Acho que tem uma vaga aí que vai surgir, eu tenho um mandato de procurador-geral para honrar, né? As pessoas até alguns cogitaram que eu fosse disputar, eu falei, olha, eu vou cumprir o meu mandato. Depois de cumprir o meu mandato, se surgir uma vaga, aí a gente vai pensar sobre a vaga. Enquanto ela não surgir, é precoce. Ótimo. Nós conversamos com o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Deusdedit Cruz Júnior. Dr. Deusdedit, muito obrigado por ter tirado um tempinho aí da sua rotina corrida, né, das atribuições do cargo para vir conversar com os espectadores do Pode Olhar. E a gente quer já deixar aí previsto uma próxima conversa mais para frente. Muito obrigado. Ayrton, Arthur, eu quero agradecer a vocês. A gente ficou aqui batendo um ótimo papo e o tempo foi passando que a gente nem percebeu, né? Uma honra estar com vocês no Pode Olhar. Um agradecimento especial de todo o Ministério Público pelo espaço e a oportunidade de falarmos um pouco sobre a nossa instituição. Muito obrigado. Ótimo, Arthur. Muito obrigado por ter participado aqui, dividido essa missão. E a gente volta a conversar em outro episódio. Obrigado, Ayrton. Agradecer também ao Procurador-Geral de Justiça por aceitar e por ter essa oportunidade de entrevistá-lo. Eu vou ficando por aqui. Você pode acompanhar a repercussão dessa nossa conversa no www.olhardireto.com.br. Se você quer saber mais informações dos bastidores da nossa conversa, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é @olhardiretoOficial. Lembrando também aquele pedido especial para você seguir o nosso canal aqui no YouTube, deixar a sua opinião nos comentários, curtir, compartilhar e ativar o sininho para ser notificado a cada vez que tiver um novo episódio. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.